Então, como eu falei, eles estão sempre com a gente, sempre nos dando um apoio, sempre disponíveis, graças a Deus, nós agradecemos. Eu queria que o irmão Alexandre se apresentasse, falasse um pouco, a esposa dele também, rapidamente, e depois a gente vai dar início ao nossa palavra. Boa noite a todos, Pai do Senhor. Bem, meu nome é Alexandre, né? Eu sou diácono da Igreja Batista Nikkei, uma igreja nova aqui em Manaus. Até então não tinha, né, uma sucursal em Manaus. E eu era da Assembleia de Deus, mas aí o Senhor me levou para Nikkei agora. E é isso, toda vez que eu sou convidado, não tem como dizer não, né? Eu glorifico a Deus por vir aqui, eu gosto muito desse lugar, uma amizade maravilhosa com vocês, com a irmã Tabita. E no caso, quando eu sou convidado, é realmente uma convocação, então não tem como dizer não para vocês, amém? Amém, glória a Deus, isso é uma verdade. E esses temas sempre eloquentes, maravilhosos. Esse tema do quarto eu gosto demais, né? Mateus 6,6. Porque a recompensa, a Bíblia coloca, para aquele que está no secreto, longe dos holofotes. Né? É importante a gente fazer isso em comunhão? Mas muito mais importante quando a gente entra no quarto, que não tem ninguém vendo a gente, não tem pastor, é ali a tua verdadeira identidade. É quando você se torna realmente filho do Senhor, porque você vai conversar com Ele na intimidade. E a Bíblia diz que o Senhor que vem em secreto, recompensa no secreto também. Né? Então é muito importante você entender essa identidade de filho, entrar no quarto, falar com o papai, saber que ele vai lhe ouvir e vai fazer muito mais além do que tudo aquilo que você pede, pensa, sonha, planeja. Está lá em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse glória na igreja. Né? Então, agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus, estar aqui novamente com vocês. Amém. Queria que ficasse de pé a igreja, por favor. Vamos orar pelo nosso irmão Alexandre, para que Deus use, para que Deus fale aos nossos corações nessa noite, amém? Você estende sua mão para cá. Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos diante da Tua presença, Senhor, o irmão Alexandre, que vai ministrar, vai trazer uma palavra do Teu coração. Meu Deus, que não sejam palavras vazias, meu Deus, que não sejam palavras que o vento leve, mas que sejam palavras que fiquem em nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, realmente cheios de Ti, aprendendo mais de Ti, Senhor. Usa o nosso irmão, que Teu Espírito Santo esteja à frente, conduzindo e direcionando esse momento, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor novamente, boa noite. Minha esposa deu uma introdução, né, sobre a questão do quarto secreto, que inclusive é o tema da conferência, né? E de fato, nós temos uma identidade, né? Mas nós precisamos saber e entender a nossa identidade. Obrigado, irmão. Porque eu digo assim, até que o tema do fechamento, né, dessa conferência é afirmando nossa identidade em Cristo. Então nós temos duas palavras-chave aí: firmar e identidade. Então, nós temos um propósito diante desse mundo perdido, né? Um mundo que os sinais estão mostrando o quanto Cristo está próximo para resgatar a sua igreja. Isso aí, os sinais estão muito mais assim diversificados e mais fortes. E cabe a nós, cristãos, que nos identificamos como cristãos, estar cada vez mais firmados em Deus. Porque quando o Senhor vem resgatar a sua igreja, a igreja vai ser composta não por simpatizantes, não é? Não por pessoas que gostam de cantar um louvor, ou gostam de vez em quando
ler a palavra de Deus, né? Falar um pouco de Deus. Não. A igreja que vai ser resgatada é aquela igreja que de fato é identificada com Cristo. Como o salmista falou, que guarda a sua palavra para que não venha a pecar contra Deus, né? E que faça o ID do Senhor. Então, no decorrer dessa conferência, nós estamos acompanhando uma família, né? E nós gostaríamos de ter vindo ontem e hoje à tarde, mas infelizmente aconteceu uma situação muito grave, né? Que nos impediu de estar aqui, né? Ontem e hoje. Eu vou falar um pouco dessa situação no decorrer da ministração para vocês, para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre o tempo que nós temos aqui e como Deus é Senhor de tudo. Eu gostaria de falar para vocês o que é uma pessoa firmada, o que se trata quando a gente pega uma palavra dizendo firmado. O que é uma pessoa firmada? Alguém quer dizer alguma coisa? Você pode, de repente, me descrever o que seria uma pessoa firmada? Alguém que está aqui? O que seria uma pessoa firmada? O que seria uma pessoa firmada? Uma pessoa firmada é uma pessoa que está alicerçada na rocha, né? É uma pessoa que não importa as dificuldades, as lutas, nada vai abalar a fé e a vida dessa pessoa. Então isso quer dizer uma pessoa firmada nas Escrituras. Uma pessoa que conhece o seu Deus e que sabe do que Ele é capaz, com o tamanho poder que Ele tem para fazer as coisas, as maravilhas na vida dessa pessoa. E o que quer dizer uma pessoa, a identidade? O que quer descrever a identidade? O que significa identidade? Identidade quer dizer que nós somos idênticos. A palavra idêntico vem da palavra identidade. Então, vou te dar para vocês um exemplo. Quando Cristo é preso e Pedro acompanha a Cristo no meio da multidão, alguém fala bem assim para Pedro: você não era um deles? Você também não é um seguidor desse homem? E Pedro falou por várias vezes que não era, mas a pessoa vai e fala: você se veste igual a eles, você fala igual a eles. Ou seja, Pedro já estava ficando idêntico a Cristo naquele momento. Obviamente, depois ele nega Cristo, como o Senhor falou que iria o negar, mas quando a palavra do Senhor continua, a gente vê que Pedro é transformado de uma forma maravilhosa. Não é? Então, pai, mãe, filho, filha, você que está aqui, que foi ministrado durante esses 2 dias, né, nessa conferência, nós temos que ser um com Deus. Porque existe um plano para destruir a instituição família desde o princípio. A gente, olhando a palavra do Senhor, a gente vê que quando o Senhor formou Adão e Eva, Ele instituiu ali a família, né? E Ele falou o seguinte: sede fecundos. Aí Ele criou Adão, depois criou a adjutora e falou para os dois: sede fecundos e dominai a terra. Né? Então essa é a missão da família, de nós sermos um, de nós sermos fecundos e de nós
fazermos a vontade de Deus. Ah, não temos como dominar a terra hoje, como o Senhor instituiu no início. Verdade, não tem mais como fazer isso hoje. Até porque caminhamos para a volta de Cristo. Mas nós, enquanto família, nós temos uma missão. Termos uma família estruturada, termos um lar onde Cristo reine e fazer com que a profecia bíblica, através de nós, alcance outras pessoas. É interessante, irmãos, porque se você analisar o que a política, o que a cultura tem feito hoje para destruir a família, eles usam uma tática que aí quando eu vejo como a Bíblia ela é perfeita, porque a Bíblia diz o seguinte, que os filhos das trevas, eles são mais hábeis do que os da luz. E eu vou te explicar o porquê. Qual é a motivação de Satanás em relação às nossas vidas? Destruir a família. Não é? Por quê? Porque a família é uma instituição muito poderosa nas mãos de Deus. Mas interessante, olha a taxa que ele faz. Através do engano, usando cultura, usando a política, usando as ideologias, ele destrói a família por completo. Só que as famílias que dominam o mundo, que nós chamamos de oligarquias, e aí eu posso citar para vocês os Rockefeller, os Rothschild, eles não absorvem as ideologias que destroem as famílias. Sabe o que eles fazem? Eles criam uma dinastia para continuar a dominar o mundo. Interessante, né? Porque o diabo, ele veio para destruir a família, mas o sistema que domina o século, no qual tem o próprio Satanás como cabeça, ele utiliza da estrutura familiar para dominar o mundo. Por isso que, em algumas situações, os filhos das trevas são mais hábeis do que os da luz. Sabe por quê? Porque está em crescimento, irmãos, infelizmente, um número absurdo de divórcio nas igrejas. Nos Estados Unidos, já bateu o recorde do número de famílias cristãs destruídas pelo divórcio. Inclusive, muitos ateus, eles fazem piadas, dizendo o seguinte: a família ateísta permanece mais unida do que os cristãos. E era para ser o inverso. Infelizmente. Por quê? Porque o secularismo, ele tem atingido em cheio as crianças, os adolescentes, os jovens e os pais. Através de cultura, política. Existe um filósofo, ele já não é mais vivo, e ele é um homem muito estudioso, ele era um homem muito estudioso. E em 2019 para cá eu comecei a estudar mais sobre política, acompanhar mais a política, porque era uma pessoa que não gostava de política. E eu comecei a entender algumas coisas.
E tem um livro que, se não me engano, é escrito por ele, que ele fala assim, o idiota útil. Que é aquela pessoa que ele compra uma ideologia destrutiva, ele luta pelaquela ideologia destrutiva, mas alguém que está acima dele está controlando ele. E ele se autodestrói enquanto alguém que está aqui em cima está batendo palma e está usufruindo da desgraça dele. Que faz justamente o contrário do que ele faz. Obviamente, quem está por trás de tudo isso é o príncipe desse século. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas passagens para que a gente venha entender melhor o que Deus tem para nossas vidas, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24, que fala sobre estarmos firmados. Mateus 7, 24 diz o seguinte: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você olha essa estrutura aqui, com certeza foram feitas sapatas com mais de 1 metro de profundidade, talvez 3 metros, 5 metros de profundidade, para esse lugar estar bem alicerçado. Assim mesmo algumas casas na praia, no qual tem aquela camada de areia, e o engenheiro, de repente, estrutural, faz um cálculo, não é? E diz que, olha, tem que fazer algo bem profundo para poder atingir uma camada mais forte de rochas. Assim mesmo é o cristão. Nós devemos, irmãos, alicerçar a nossa vida no mais profundo lugar do Senhor. E isso requer leitura da palavra. Isso requer oração. Isso requer estudo, meditação. Vamos para João 17. João 17, 21. Jesus orando ao Pai diz assim: para que todos, amém, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é isso? Identidade. Devemos ser idênticos a Jesus e ao Pai. Isso é unidade. Eu tenho que estar firmado na rocha, no mais profundo. E eu tenho que lutar, trabalhar para ser idêntico a Cristo. Lembra quando Paulo fala para os seus discípulos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? E aí a gente fala de família, né? A gente nota nas igrejas, irmãos, uma ausência de homens. E isso está em franco crescimento. Eu passei pela Assembleia de Deus em 2 congregações lá. Eu entreguei minha vida ao Senhor em 2004. E aí em 2007 fui para uma Assembleia de Deus. E eu congreguei na Assembleia de Deus até 2017, eu acho, né, Gilmar? 2017, né?
E nesse tempo nós ficamos em 2 igrejas. Mas o que eu via? Eu via que quando existia uma oportunidade de alguém falar algo, que os pastores abriam oportunidades, geralmente, quem falava eram as mulheres. Eram as esposas. Geralmente quem falavam, você quer fazer uma oração? Aí o esposo dava um passo atrás, já colocava a mulher para frente. Você quer fazer uma oração? Você quer interceder? Você quer dar uma palavra? Não, a minha esposa. E isso vai minando a família. Porque aquela figura de sacerdote da família, do homem, que se você percorrer a Bíblia, você percebe que o homem, além de ser o supridor da família, ele ensinava a família nas Escrituras. Mas hoje é o inverso. E aí, como as crianças, elas vão se espelhar no sacerdote, se as crianças não veem o sacerdote no seu devido lugar? E aí o Senhor tem levantado as mulheres. E aí a família cada vez mais fica o quê? Desestruturada. Existe uma frase no mundo que diz o seguinte: tempos difíceis forjam homens fortes. E tempos fáceis forjam homens fracos. Irmãos, eu acho interessante. Às vezes você ouve pregações de alguém falar o seguinte: meu irmão, você entregou sua vida ao Senhor, agora é só vitória. Vai ser de vento em pompa, não vai ter mais luta, só vai ser alegria, só vai ter vitória, isso, aquilo. Meus irmãos, isso não é verdade. Porque você quer fortalecer tua fé. Como ela é fortalecida? Mediante a tribulação. É a tribulação que forja a fé no ser humano, irmãos. Não estou dizendo que não é de Deus vir as vitórias, o tempo de bonança, é lógico que é de Deus. Mas o tempo que forja o homem de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, é em meio às tribulações. E as tribulações, elas não vêm para destruir a família. Elas vêm para unir a família. Porque é com a permissão de Deus. Estávamos num velório. Esse foi o motivo de a gente não ter vindo aqui. A Bíblia diz que há mais sabedoria num velório do que numa festa. Tempo difícil, né? Quem quer estar num velório? Ainda mais se for de alguém da nossa família, né? Mas num velório, que nós sabemos que a nossa vida é comparada a uma chama de uma vela. Porque nós somos frágeis e dependemos única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Portanto, o tempo que nós temos aqui, irmãos, é para nós de fato refletirmos sobre o nosso propósito aqui nessa terra. Porque o mundo aí fora não brinca. Hoje você sabia, se você entrar
no site da Tejur, na nossa época que nós chamamos de pós-moderna, as famílias são ditas como famílias líquidas. Por que são famílias líquidas hoje? Por que esse nome família líquida? Você percebe que as programações dos filmes, das novelas, das séries, elas empurram as pessoas para adultério, traição, fornicação, não é? Relacionamentos frágeis, relacionamentos supérfluos, superficiais. E as famílias hoje, que têm esse nome de famílias líquidas, é porque elas não têm mais aquele laço afetivo como era de antigamente. As pessoas acham que a palavra que vai contrária ao amor é o ódio. Mas eu vou falar para você que a palavra que vai de encontro ao amor chama-se indiferença. E as famílias hoje, elas estão sendo massacradas pela indiferença. Porque hoje, filhos não respeitam os pais, pais não respeitam os filhos. Você vê hoje que num momento de refeição, o filho está no quarto, o pai está no sofá com a televisão ligada e a mesa está vazia. Aquela conversa que existia antes, né, entre os filhos e pais, já não existe mais. Porque a modernidade tomou conta. As amizades hoje elas são virtuais. Cria assim um emoji, aí você entra em algum programazinho lá, e você nem conhece de fato a pessoa que está do outro lado, mas você escancara a tua vida para alguém que não te conhece. Porque a conversa que existia antes entre os familiares, ela é inexistente. E os casamentos são frágeis. Por quê? É muito melhor eu não bater cabeça para tentar reconstruir o meu casamento, a minha família. É muito melhor agora eu simplesmente falar, não deu, eu vou embora. E infelizmente isso tem atingido as igrejas em cheio. Antigamente você olhava para um cantor chamado Fábio Júnior, né? Que casou praticamente uma dezena de vezes. Aí você olha para um cantor muito usado por Deus antigamente, Kleber Lucas. Como é que está o Kleber Lucas hoje? Aí você vê pessoas que antigamente eram usadas por Deus na pregação do Evangelho, distorcendo agora a pregação do Evangelho. Perto do trabalho lá, onde eu trabalho, na verdade, na Cachoeirinha, tem uma igreja muito grande hoje, inclusiva. Já foi lançada uma Bíblia inclusiva. Você sabe que muito bem hoje que a ideologia de gênero tem destruído a família de uma forma assim terrível. Pessoas que dizem que não são nem homem nem mulher. Pessoas que estão perdidas. E a igreja, muitas igrejas têm absorvido essas ideias. E a identidade tem sido jogada por terra. E aí os pais não conseguem mais estruturar sua família porque o secularismo tem invadido as famílias.
Irmãos, ter a identidade é uma decisão. Quando eu abro o livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala com Josué de uma forma poderosa. E eu vou ler aqui para vocês. Josué capítulo 1. Primeiro 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso foi uma ordenança de Deus para Moisés. O que nós temos feito em nossas residências? O que nós temos feito no secreto? Conheci uma família que congregou conosco. E essa família teve que ir embora de Manaus. Foi para o sul do país. Uma família que nós amamos muito. Passados-se praticamente, acredito que uns 4 anos, nós estamos vendo essa família completamente destruída pelo secularismo. O que tem acontecido no meio da família? Nós temos que ser responsáveis pela nossa família. Existem locais que os filhos vão para a escola bíblica dominical, vão para os cultos de jovens. E esses filhos gostariam muito que seus pais os acompanhassem. Mas infelizmente os pais não têm acompanhado essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. E também ao inverso, existem mães, pais, que têm vindo à casa do Senhor, muitas vezes com o coração destruído, porque seus filhos estão presos nas amarras do inimigo. Eu poderia muito bem falar para você, que se você congregar, se você orar, interceder, 100% a tua família estaria na igreja. Mas isso também não é uma verdade, irmãos. Mas eu vou te dizer uma verdade. Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque se você discorrer aqui na Bíblia do Senhor, você percebe que tem homens que foram até sacerdotes, mas que perderam os seus filhos. É óbvio, irmãos, que a nossa vontade, que quando estamos em Cristo, é que todos se salvem. Isso é óbvio. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, o seguinte, que muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas isso não tem que tirar a nossa motivação de lutarmos pela nossa família. Porque Deus pode fazer um milagre.
Porque Deus pode resgatar. Porque Ele é soberano. E sabe o que tem que nos motivar cada vez mais a isso? Por mais que nós não venhamos estar enxergando a mudança, é que Cristo morreu por mim e por você naquela cruz. Então eu tenho que entender que eu tenho que estar firmado na rocha e que a minha identidade, ela diz que eu tenho que ser idêntico a Ele, a Cristo. E isso diz que a minha maior motivação é porque Ele esteve naquele madeiro sendo maldito por mim e por você, para que nós venhamos a ter o que? A vida eterna. E tenho que entender que a coisa mais valiosa que Ele nos deu, para nós cuidarmos, é a nossa família. É a nossa família, irmãos. Às vezes algumas pessoas fazem o seguinte: elas têm um bom trabalho, e aquele trabalho suga muito tempo dela, né? Um trabalho bem remunerado, um trabalho assim que requer um cuidado especial. E essa pessoa fala o seguinte: não, minha família espera um pouco porque eu tenho uma grande obra a fazer, que é um trabalho secular. A grande obra que o Senhor te deu não é o trabalho secular. É você cuidar da sua família. Porque o diabo sabe, irmãos, que uma família forte, ela é imbatível. E é por isso que esses homens que controlam o mundo, eles têm uma família forte. É interessante, porque muitos cristãos que deveriam ter essa certeza, essa convicção de enxergar isso, não enxergam. E pessoas que não são cristãs enxergam isso. Daqui a um tempo, a França, da forma como ela está indo, lei de aborto, famílias que não querem ter filhos, daqui a pouco os franceses vão simplesmente desaparecer, irmãos. Já foi feito um estudo sobre isso. A população francesa hoje é uma população feita de idosos. E os muçulmanos, tem mais muçulmanos hoje na França do que quase praticamente os franceses. Porque qual é a tática do inimigo? Destruir a instituição chamada família. Aborto. Medidas que são usadas como anticonceptivas. Tudo para destruir a família. Os programas cada vez mais induzindo as crianças, os adolescentes e os jovens a se rebelar contra os pais. Os filmes e séries mexendo com o intelecto dos adultos, dizendo que eles podem tudo, que eles podem ter um relacionamento fluido, frágil, superficial, porque o que importa é o prazer individual. Vocês conhecem aquela pintura de Michelangelo que tem na Capela Sistina, que tem Deus esticando o braço e o homem esticando outro braço aqui? Vocês sabem? Já viram aquela pintura? Se você analisar aquela pintura, irmãos, você percebe que Deus está querendo tocar no homem. Ele está esticando a mão para tocar no homem. E você percebe que o homem está meio que desdenhando de Deus, não se esforçando em nenhum momento para ter um contato com o Deus Criador. A partir do século XIV, irmãos,
mais ou menos, houve uma revolução cultural e política, chamado Renascimento. E o Renascimento, ele trouxe muitas ideologias destrutivas. Século XIV, irmãos. Antropocentrismo, humanismo, individualismo e cientificismo. Palavras difíceis, né? Mas eu vou falar para vocês a pior delas. Antropocentrismo. O homem é o centro do universo. O homem é o centro. O homem não precisa de Deus. E o que é colocado hoje nas escolas, nas faculdades? Que você não precisa de Deus. E que, consequentemente, a família é um projeto falido. O casamento é um projeto falido. E aí eles colocam, desde a tenridade, o individualismo nas crianças. Aquela ideia do conjunto, de beneficiar os seus familiares, hoje ela passou a você. É só você. Você tem que ser individualista. É só você. Você é o centro de tudo. E isso vem distorcendo o pensamento que antes era voltado para o bem-estar da família. Irmãos, a única coisa que eu posso analisar é que Jesus está muito próximo para levar a sua igreja. Porque a palavra do Senhor disse que o amor iria esfriar. Se dependesse de nós, irmãos, Jesus não voltaria. Sabe por quê? Quem de nós ia querer guerra? Nenhum de nós. Quem de nós ia querer esse esfriamento de amor? Nenhum de nós. Quem de nós ia querer o crescimento da violência, adultério e tudo mais? Nenhum de nós. Isso é verdade. Isso é verdade. Nenhum de nós gostaria de ver isso crescendo. Mas é bíblico, isso vai crescer. Porque o Senhor tem pressa em buscar a sua igreja. Mas enquanto nós temos tempo, façamos a vontade do Senhor. Façamos aquilo que Deus nos instruiu a fazer. Que é lutar pela nossa família. Lutar pelo Evangelho. Pregar a Cristo. Eu vou já concluir aqui. E eu quero dizer para você, estava conversando hoje com a minha esposa a respeito de pessoas que nascem e às vezes você vê histórias de pessoas que são abandonadas, né, pela família, são órfãos, ou pessoas que eram para ter sido abortadas, mas acabam nascendo. E aí vem aquele complexo, né, de inferioridade. E aí eu já venho dizendo o seguinte, que você não vale nada, que você não é nada, você não é ninguém. Isso é uma mentira. E eu não sei se de repente aqui no nosso meio tem alguém que tem uma história semelhante. Eu fui adotado, irmãos. Eu não conheço meu pai e minha mãe biológica. Não conheço. E minha mãe adotiva faleceu quando eu tinha 12 anos. E eu tinha uma segunda mãe que eu chamava de tia, que faleceu no ano seguinte. E aí eu tenho um irmão que não é meu irmão de sangue. É uma história muito doida. E aí eu, por um momento, eu tinha uns momentos de depressão. E às vezes pensava que é minha vida.
Será que não é melhor tirar minha vida? Porque não tem sentido. Não conheço meus pais verdadeiros. Os adotivos morreram. O meu irmão não é meu irmão de verdade. E agora eu estou aqui. Qual o sentido? A minha esposa falou que só teve uma criança que o Senhor não teve prazer. Que foi o primeiro filho de Davi com Batseba. Aquela criança, ela, logo em seguida, ela já morreu, depois de ter nascido. Porque ela foi fruto de um adultério. Davi assassinou aquele homem, né? E Deus não teve um prazer naquela criança. Mas todas as outras que nasceram, seja de aborto, ou foram abandonadas, Deus colocou um propósito nessas vidas. Então, todos vocês que estão aqui, Deus tem um propósito para vocês. Deus tem uma missão para vocês. Deus conta com vocês. Deus tem um propósito para vocês, assim como Ele colocou na minha vida. E eu vou te dar o primeiro. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para que você o glorifique. Quer mais um propósito tão grande quanto esse? Puxa vida, antes de o mundo ser criado, Deus já me amava. Que coisa maravilhosa, hein? É incomparável, gente. Quando você olhar para o teu filho, e filho, quando você olhar para o teu pai, para a tua mãe, você tem que enxergar como alguém que é escolhido de Deus para estar com você. Que o Senhor te colocou num ambiente de família, aonde você, com o teu pai, a tua mãe, com o teu irmão, a tua irmã, vocês são a coisa mais poderosa que Deus colocou nessa terra. A instituição chamada família, que faz a diferença nesse mundo. Porque uma família estruturada, ela é imbatível. Uma família numerosa, ela é forte. Então não deixa que o inimigo destrua esse projeto, porque você é um projeto de Deus. Eu tinha muita coisa para falar, porque é um assunto muito abrangente, irmãos. Mas eu quero dizer para você que não jogue fora essa oportunidade que você tem hoje. Eu gostaria muito de ter a minha família na casa do Senhor. Eu gostaria muito de ter uma mãe e um pai que estivesse na casa do Senhor. Mas não é porque eu não tenho que isso vai me fazer
me entristecer e definhar na fé. Porque quando eu vejo pessoas como vocês aqui na casa do Senhor, não tem preço. Não tem preço, irmãos. Não tem preço. Quando eu vejo uma igreja trabalhando para que a sua membresia tenha um alimento sólido, como tem acontecido aqui na IDPB, se eu me alegro, imagina Deus, de você estar aqui, buscando do Senhor, entendimento e sabedoria, para entender o projeto dele para a tua vida. Você não está perdendo tempo, irmão. Você fez um investimento aqui para a tua eternidade. Sabe o valor que você investiu para estar aqui, irmãos? É incomparável o valor que Deus investiu para que, se você tivesse fé nele, você tivesse a chance de estar com ele na eternidade, irmãos. É imensurável, é impagável isso. Porque antes nós estávamos presos a principais e potestades, e nós simplesmente não teríamos acesso a ele, se não fosse a misericórdia dele, porque ele não veio por nós, ele veio pelo seu povo, mas o seu povo o negou, e aí ele estendeu a sua graça para nós gentios, porque ele nos ama, e porque vale a pena. Jovem, adolescente, obedeça seus pais. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia uma criação e tudo mais. Às vezes a gente, sabe, vai pelo impulso e tudo mais, mas você não sabe quanto eu me arrependo. Pai, mãe, acompanhe seus filhos na casa do Senhor. É tão lindo quando você reúne a família e você faz uma oração pelo alimento. É lindo isso. É tão lindo. Não deixe isso passar. Para finalizar, Romanos 12. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é a metanoia. Mudança de entendimento, mudança de atitude. Vou fazer uma oração, amém, em nome de Jesus. Como é que eu me firmo no Senhor? Congregando com a minha família. Como é que eu me firmo no Senhor? Lendo a sua palavra. Como é que eu me firmo no Senhor? Louvando a Deus. Como é que eu me firmo no Senhor? Entrando no secreto e mostrando para Ele que eu dependo dEle e que eu preciso dEle. Qual é a minha identidade? A minha identidade é que eu sou filho de Deus. Aleluia. João 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Senhor, desde o início, Pai, quando Tu nos criaste, o inimigo veio para destruir a instituição família, Pai.
E no decorrer dessas eras, Pai, desses milênios, Senhor, Ele tem usado de todas as armas, Pai, para cegar o entendimento dos incrédulos, Senhor. Mas nós, como igreja, Senhor, sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja, Senhor. E nós que estamos aqui, Pai, em comunhão, nós somos essa igreja, Deus. E cada um que aqui está é templo do Senhor, meu Deus. Como pode tão grande, imensurável, o Seu universo habitar dentro de nós? Humanos, imperfeitos, pecadores, mas Tu és esse Deus da misericórdia, Deus. Tu és aquele que tem mostrado nosso propósito, Senhor, que nos escolheste, Pai. E eu peço que o Senhor inunde o coração de cada um que aqui está, Pai. Do pai, da mãe, dos filhos, Senhor, da família, Pai. Essa instituição poderosa que Tu criaste desde a fundação desse mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja entendimento nos lares, Deus. Que haja comunhão, Senhor. Profetizamos, Pai, que as famílias vão vir aqui por completo na Tua casa, na IDPB, Pai, aqui no Parque 10, Senhor, congregando juntas, Pai. Não virão mais pessoas isoladas, somente os filhos ou somente os pais. Profetizamos que todos venham aqui, Pai, a família inteira, Deus, para Te adorar, para Te exaltar, para Te buscar, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, a liderança dessa igreja, Pai. Multiplica os celeiros nesse lugar, Senhor. Das famílias, Deus. Nós repreendemos todo espírito imundo, Pai. Espírito, meu Pai, de divórcio, de adultério, de prostituição, de fornicação, Pai. Espírito de rebeldia, Deus, de destruição, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque Tu és muito maior, Deus. Que caiam as vendas dos nossos olhos, Pai, como estão nos nossos ouvidos, Pai. Pois queremos ver a Tua glória, Deus. Queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos que ela faça, meu Pai, essa metanoia em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Como é maravilhoso, Deus. Ver um ambiente, meu Pai, com família, Deus. Com sede e fome de Ti, Deus. Como é maravilhoso, Deus. Pai, eu profetizo nesse lugar cadeiras cheias de famílias, Pai. Multiplicação de vida nesse lugar, Deus. Pessoas se rendendo aos Teus pés aqui nos átrios, Pai. Crianças sendo apresentadas aqui nessa plataforma, Pai, diante do púlpito, Deus. Casamentos nesse lugar, Pai. Restauração de casais, Senhor. Restauração de famílias, Pai. Eu profetizo nesse lugar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque Tu és maior em nosso meio, Deus. Tu és maior, Deus. Tu és maior em nosso meio, Deus. A Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Em nome de Jesus, Pai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Abraça a família em nome de Jesus. A Bíblia diz que eu tenho. Abraça a família. Eu vou, onde a Bíblia e diga para eles o quanto eles são importantes para você. Profetize que as coisas vão mudar. Toma minha mente, que haverá entendimento, companheirismo, que haverá intercessão uns pelos outros, que vocês vão vir junto congregar nesse lugar. Profetize que vocês são fortes em Deus, que vocês vão multiplicar, que vocês vão crescer para a glória de Deus. Toma minha família, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toma os meus filhos e vem sobre glória ao Teu nome, mim. Senhor. Glória ao Teu nome, Deus. Eu sou
que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluias. Santo é o Senhor. Queria terminar essa conferência aqui chamando a pastora. A gente vai passar o Natanzinho, né? Chamar a pastora aqui. Boa noite. Amém, queridos. Eu estou muito feliz. Ontem estivemos aqui à noite, uma palavra maravilhosa, né, Vanessa? Quem esteve aqui foi alimentado bastante com uma palavra trazida pela Tabita. E agora no início da tarde, pela Sulamita, uma palavra maravilhosa. Os pais estão com as cartas? Amém, queridos? Os filhos estão com as cartas? Não jogue, né? Lembrem-se do testemunho da Sulamita. 15 anos faz que ela está com aquela carta, que de vez em quando ela precisa ler e lembrar que ela é filha, né? Num momento muito crucial para toda a família, que mexeu com a identidade dela. Então que você possa, nesses 2 dias de investimento, que você parou para investir na sua casa, na sua família, que você possa crescer. Isso é só o começo, irmão. Como disse o irmão Alexandre, é continuar. E vai ser fácil? Não, irmão. Trabalhar com família não é fácil. A família tem um poema que diz: família é como um arroz de palma. É até um poeta que escreveu sobre isso. Ele diz que a família é um arroz difícil de fazer e engolir. Mas é a família que Deus nos deu. E é através dela que nós somos abençoados. Através da bênção de Abraão lá há milhares de anos atrás, chegou a bênção na sua casa, na sua família. A palavra de Deus diz, o Senhor promete para Abraão e diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor fala isso para Abraão. E essa bênção chegou até você. Essa bênção chegou à tua família. Tem dificuldade, tem conflito? Vai ter sempre. Mas o mais importante é que vocês têm a quem recorrer. Vocês têm uma base, é o Evangelho. A quem recorrer? A Deus. E como disse de novo o irmão Alexandre, juntos nós somos imbatíveis. Superando as nossas diferenças. Cobrindo um ao outro, na unidade, no vínculo da fé. Nós somos imbatíveis. Amém, queridos? Quero agradecer. Eu chamo ele aqui para referência. Quero chamar aqui o irmão Alexandre. Por favor, vem aqui. Nós vamos orar por ele. Quem foi abençoado com a palavra dele, amado? Tá? Não é a primeira vez que ele vem aqui, não. Já é outras vezes ele esteve aqui. Nós estamos muito felizes, viu, irmão? Pela sua vinda, pela palavra que o Senhor trouxe. E eu quero chamar também a esposa dele. Cadê a esposa? Nós vamos orar por ele, tá? Estenda as suas mãos, tá? Aqui é a esposa dele. A Jomara e o Alexandre. Bênção de Deus aqui
para nós. Vamos estender nossas mãos para abençoar, agradecendo. A palavra é semente, né? Nós cantamos de dar pouco. O coração nosso é uma terra boa, a semente foi semeada e certamente frutificará. Vamos abençoar o instrumento de Deus que hoje semeou a palavra do Senhor no nosso coração fértil. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo irmão Alexandre, a sua esposa Jomara, Pai, que foram teus instrumentos, Pai, para nos trazer a palavra, que vai certamente transbordar em nosso coração, vai penetrar nessa terra boa, Pai querido, e vai germinar, frutificar para a eternidade. E nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção, que tu abra as portas que são necessárias para que o teu servo entre. E as portas que não são necessárias, que elas sejam fechadas, Pai. Que ele tenha a tua voz, Senhor Deus, como controle, como direção, com discernimento, para ouvir a tua voz e obedecer. Que tudo que está no reino espiritual, Senhor Deus, destinado ao teu servo, ao ministério dele e à sua família, Pai, que se por acaso está travada, nós agora pedimos, destrava no reino espiritual, Pai querido, e abençoa o teu servo, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, que eles frutifiquem mais e mais, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, amada. E aqui, irmão Alexandre, é só uma forma da gente dizer... Deus abençoe. Podeis sentar, amados. A liderança da Rede Jovem aqui para a gente encerrar. Queria a Gabi, a Giovana e o Marlon, por favor. E o Leão também. E a Tabita está tocando o violão também, né? O espaço aqui para a Tabita, para o pessoal ver. Gente, há quase um ano o Senhor falou em nosso coração, durante as ministrações aqui da Rede Jovem, que muitos dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, estavam com problemas de identidade. Há um tempo que a gente estava tentando encaixar algo sobre... Mas o Senhor separou este momento, estes 2 dias aqui para falar conosco. Não deixem que essa atmosfera que nós conseguimos aqui, de cumplicidade, pai e filho, se perca. Fale com seu filho, ouça o seu filho, tente entender os seus filhos. Ontem foi falado sobre os choques de gerações, né? Nunca que você vai... conseguir fazer com que ele te entenda, porque você é de outra geração e ele é de uma geração mais atual. Tudo para ele é diferente. Filhos também. Vocês acham que meu pai não me ama do jeito que eu quero que ele me ama. Quantas demonstrações de afeto sua mãe e seu pai têm dado por você todos os dias. Só que a sua linguagem de afeto é outra. Então... é por isso que nós nos empenhamos de fazer essa conferência. Nós acreditamos que é isso que o Senhor quer tratar com a igreja em relação à família. A palavra de Deus diz que nos últimos dias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós já estamos nos últimos dias. Então chegou este momento. Somente famílias que mudam cidades, somente famílias que mudam bairros, somente famílias que mudam estados, família. O mundo acha que família não serve para nada, mas a família muda, faz um marco no lugar onde ela está. Pequenos cristos aqui. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. O irmão Leão vai orar encerrando. Glória a Deus, amém? Como foi falado, vamos colocar em prática, vamos viver o que nós aprendemos aqui, amém? Levante suas mãos, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer por esse momento.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos, Pai, por esses 2 dias, Senhor, de ensino, 2 dias que podemos aprender de Ti, aprender um pouco mais sobre como nós somos, Senhor. Meu Deus, agradecemos por tudo que Tu fez nesse local, por todas as restaurações, por toda cura, Pai, que houve nesse local. Meu Deus, que Tu possa ir com cada família, Senhor, que Tu possa estar no centro de cada casa, que a identidade de Cristo possa estar presente na vida de cada um, Senhor, que nós possamos ser cópias realmente de Cristo, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, ser conosco, ser com a Tua igreja, meu Deus, ser com esses jovens, Pai, que estão cada dia mais sendo bombardeados, Senhor, pelo inimigo. Que o Teu Espírito Santo os cubra, os proteja, meu Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos despedidos, irmãos.